Ok, então vamos lá começar a nossa aula de revisão. Deixa eu selecionar aqui uma coisa para a gente ir marcando. A gente vai falar um pouquinho, bem rápido, de cada módulo, né? Lembrando que isso aqui é uma revisão geral, a prova tá simples, então vocês vão assistir a revisão, né? Prestar atenção direitinho e faz a avaliação. A avaliação tá bem simples, se não me engano, são só 8 questões, né? E bem simples. Então, se você prestar atenção aqui, tudo que eu vou falar aqui vai cair na prova. Então, só se ligar aí, pessoal. Então, vamos lá. A gente vai começar a falar aqui do módulo 1, do vírus, né? A gente fala primeiro do vírus, né? Porque, como vocês sabem, o vírus ele é um serzinho diferentão. Ele não participa de nenhum dos 5 reinos, né? Ele não tem célula, né? Por isso a gente fala, ele é um acelular, ou seja, aquela estrutura de célula de membrana plasmática, de organelas, conseguir se reproduzir sozinho, ou seja, ter seu metabolismo próprio, né? Ele não tem nada disso, né? Então ele é um serzinho diferente, então ele é à parte, ele não faz parte de nenhum dos 5 reinos, tá? Ele pode ter aqui o material genético como o DNA ou RNA, né? E esse DNA ele é protegido por uma cápsula que a gente chama de capsídeo. Então tá aqui nesse desenho, nessa parte aqui, essas bolinhas amarelas, porque o capsídeo ele é feito de proteína. Então cada bolinha aqui representa uma proteína, um aminoácido, tá? Existem alguns vírus que a gente chama de vírus envelopados, né? Que eles vão ter um envelope aí que vai cobrir esse capsídeo. Esse envelope normalmente são de vírus que eles pegam da própria célula que eles infectam. Então, quando eles saem da célula, eles acabam levando esse esse envelope que é feito de membrana plasmática, né, de fosfolipídio, tá? O vírus ele tem uma única linha de parentesco porque ele entra na célula, ele vai utilizando o maquinário da célula e vai se multiplicando. Então, ele faz várias cópias dele mesmo, né? E aí a gente pode até dizer assim, o vírus então ele não tem reprodução. Ele tem, só que a forma de reprodução dele é diferente, né? A gente chama que ele faz propagação, né? E como todos os seres vivos, né? A gente tem aquela dúvida, né, de que se ele é ou não um ser vivo, mas só dele evoluir, ou seja, dele sofrer mutações e se transformar, isso já faz dele um ser vivo, fora que ele já tem material genético, né? Então, apesar dele ser muito simples, não faz parte de nenhum reino porque ele tem características muito próprias, mas ele é um ser vivo sim, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do ciclo lítico, eu quero que vocês entendam a diferença de um e do outro, né? Porque assim, o ciclo lítico, lembrem de crítico, é aquele que faz mal para a célula, que faz mais mal para a célula. Por quê? O vírus ele entra, ele deposita o seu material genético, né? Esse material genético se liga ao material genético da célula, né? No caso aqui do exemplo é um bacteriófago, mas é mais ou menos assim para todos os vírus, né? E aí ele usa o maquinário da célula, usa o núcleo da célula, né? O DNA, o RNA da célula, todo aquele processo que a célula utiliza para a produção de proteína, ele vai lá e utiliza. E aí ele consegue fazer cópias dele mesmo e vai se multiplicando, vai aumentando a quantidade de vírus dentro da célula até que chega uma hora que a célula não aguenta e ela sofre uma quebra, que a gente chama de lise. Isso é ciclo lítico, lise lítico. Então façam essa conexão aí das palavrinhas, né? Então quando a célula sofre essa quebra, ela está no ciclo lítico. O ciclo disogênico é um ciclo em que o vírus ele coloca esse material genético, isso é incorporado na célula, tá aqui ó, o desenhinho, e a célula vai se dividindo normalmente, né? Então esse ciclo aqui, ele é muito utilizado, por exemplo, para bactéria que vai produzir insulina, por exemplo, né? Então a bactéria, eles colocam um DNAzinho lá dentro da bactéria, a bactéria incorpora isso e começa a produzir uma proteína específica que os cientistas precisam. Né? Então é muito utilizado nesse sentido. E isso não mata a célula, não prejudica a célula. Né? Então, é um ciclo em que a célula continua se multiplicando, mas o vírus se instalou, colocou seu material genético
e a célula continua se multiplicando normalmente. Então, o ciclo lisogênico tem essa diferença, no lítico não. A célula é quebrada, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, né? O HIV, vírus do ebola, que a gente tem ouvido muito falar, né? A influenza, né? Vírus da raiva, rotavírus, né? Aquele vírus que causa aquelas famosas viroses, né? HIV, que é um vírus que tem RNA, né? Acho que não tem aqui, mas o rinovírus, por exemplo, o rinovírus é aquele vírus que causa o resfriado comum. Quando a gente tem resfriado comum, que é só aquela coriza, espirro, aquilo não é gripe, é resfriado, né? Tem essas diferenças aí. E esse vírus aqui, ó, só ataca a bactéria, então por isso que a gente chama de bacteriófago, tá? Vamos falar um pouquinho da sistemática biológica. Basicamente, o que vocês têm que lembrar? Lembrem do reficofage. Reficofage lá, para a gente saber a ordem, né, certinho dos domínios, né? O reino, que é o maior, abrange todos os outros. Então, por exemplo, espécie faz parte do gênero, né? O gênero faz parte de uma família, e assim vai, ordem, classe, filo e reino. Então, o reino ele é o mais abrangente, e a espécie é o mais específico, por isso que a gente chama de espécie, né? Se vocês olharem aqui, ó, a classificação, por exemplo, do homem, né? Então a gente chega que o homem faz parte do reino animal, né? Faz parte do filo Chordata, né? Todo mundo que tem notocorda, coluna vertebral. E aí a gente faz parte da classe mamália, todos que têm glândulas mamárias, né? Depois a gente faz parte da ordem primata, então todos que têm características de primata, né? Aquela característica hominídea, né? Faz parte desse grupo, né? Aí a gente vem mais especificamente da família dos hominídeos, né? Se a gente fosse fazer essa aula há 10 mil anos atrás, 20, 30, né? A gente poderia encontrar outros hominídeos para colocar dentro dessa família. Hoje não. As outras espécies estarem em extinção, sobrou só esse gênero aqui que faz parte da família hominídea, que é o nosso gênero, o Homo, e a nossa espécie, Homo sapiens. Alguns estudos já colocam como a nossa espécie como sendo uma subespécie, aí coloca como Homo sapiens sapiens, né? Mas a nossa espécie é o que a gente chama de Homo sapiens, tá? O que você tem que lembrar? Regras da nomenclatura. Os nomes científicos, eles são representados com duas palavras, tá? A primeira palavra sempre vai ser o gênero. Então, se você pegar Homo sapiens, Homo é o gênero da espécie, tá? As duas palavras juntas representam o nome da espécie. Então, não vou falar que o nome da nossa espécie é Homo. Não, o nome da nossa espécie é Homo sapiens. E a gente sempre tem que representar esse nome. A gente não precisa saber escrever o nome da espécie, mas a gente precisa saber representar esse nome, né? Então, como é que ele é representado? Sempre ele tem que ter destaque no texto. Se você está digitando, você vai colocar ele em itálico, né? Que é aquela letrinha deitadinha. Agora, se você vai escrever o nome para dar destaque, você tem que colocar o sublinhado na palavra, para você ter destaque no nome científico, né? Então, normalmente, as espécies têm o nome binomial, e aí tem as espécies, se a gente estiver falando de subespécie, vai ter 3 nomes, mas daí é mais especificamente. O que você precisa saber é a regra do nome duplo, o binomial, é isso que vocês precisam saber, e como a gente destaca ele no texto, ok? Lembrem do reficofage, não pode esquecer. Aí a gente vai falar um pouquinho das bactérias e das cianobactérias, que fazem parte do reino Monera. Eu coloquei um esqueminha aqui porque a gente vai falar bem básico. A gente já teve essa aula, isso aqui é revisão. Então, não vou me aprofundar muito em cada um desses reinos, não, que é muita coisa. Vocês sabem como é. Tá? Então, eu coloquei aqui que quem faz parte do reino Monera? Não podem esquecer as bactérias e as cianobactérias, né? Qual é a característica principal desse reino, que faz eles serem diferentes de todos os outros? É que as células deles, eles são unicelulares, e a célula dele é procarionte. O que isso quer dizer? Que a célula, ela não tem um núcleo organizado, né? Apesar dela ter uma região ali em que o material genético fica concentrado, não tem um núcleo
Ou seja, não tem uma membrana, uma carioteca que separa o núcleo, que protege o material genético. Não, ele fica lá dentro do citoplasma. E esse reino é o único que tem essa característica. Tá? Se a gente for falar um pouquinho da reprodução, tanto as bactérias quanto as cianobactérias, coloquei aqui umas fotinhas para vocês, eles vão ter reprodução tanto sexuada quanto assexuada. A assexuada, a principal é a bipartição. Vai parecer como cisparidade ou divisão binária, né? Mas normalmente aparece como bipartição ou cisparidade, né? Que é uma bactéria só que se divide e vira duas, né? Ela dobra a quantidade de material genético e aí a célula sofre uma divisão. Simples, é uma bactéria se transformando em duas. Nessa divisão não tem variedade de material genético, então não é simplesmente um clone, uma cópia, né? Já na conjugação não, as duas bactérias vão se emparelhar, vão formar aquela pontezinha, né? Uma vai transferir material genético para outra e aí elas vão fundir seus materiais genéticos e aí vão poder fazer a reprodução. Aí nesse caso é uma reprodução sexuada, ok? Coloquei aqui algumas formas de bactéria, né? Só a título de curiosidade, acredito que não vai cair isso aqui na prova, tá? Mas só para vocês terem noção dessas variedades de formas aqui, os cocos, bacilos, espirilos, né? Porque eles são classificados em relação à sua forma, tá? As cianobactérias, a reprodução é a mesma, tá? Qual é a diferença? É que cianobactéria é uma alga, mas é uma alga unicelular e procarionte, tá? A gente vai ter lá no outro reino, no reino dos moneras, outras algas, tá? Mas aquelas algas, elas possuem células eucariontes, né? Essa daqui não, são células procariontes, mas que fazem fotossíntese, ok? Então vamos seguir agora para o reino protista.